Com criança não se brinca. O ministro André Mendonça autorizou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o financiamento de Dark Horse, o filme sobre Jair Bolsonaro. Com criança não se brinca. O ministro André Mendonça autorizou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o financiamento de Dark Horse, o filme sobre Jair Bolsonaro. A decisão aconteceu um dia depois da Procuradoria-Geral da República se manifestar favoravelmente ao Supremo pelo inquérito. O pedido de investigação foi feito pelo deputado Lindenberg Farias, do PT, que defendeu a apuração de eventuais irregularidades no financiamento do filme por parte de Daniel Vorcaro, citando conexão entre os valores solicitados pelo senador Flávio Bolsonaro para a produção e a atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nos bastidores, André Mendonça deixou claro a interlocutores que vai, sim, atuar estritamente dentro da lei e não vai aliviar para Flávio Bolsonaro no inquérito. Quando é abordado sobre o tema, Mendonça tem dito que se a investigação indicar elementos concretos que evidenciem a prática de crime, a apuração terá o encaminhamento legal devido. E que se não tiver nenhuma evidência, não terá. Ou seja, ele não disse nada, porque um juiz não deve dizer nada, a não ser aquilo que está na lei. E é o que André Mendonça fez, e é o que o Brasil está desacostumado a ver com essas vedetes, estas protagonistas de pornochanchada, a exemplo de Alexandre de Moraes, que ficam fazendo fotos sensuais para revistas do Brasil e do mundo. Desde que o episódio Dark Horse veio à tona, Mendonça comentou com pessoas próximas que sua gratidão pela indicação feita por Jair Bolsonaro não se sobrepõe ao seu papel institucional no STF, à sua trajetória profissional, nem ao seu compromisso ético. Portanto, deixa claro que sua postura não se trata de traição aos Bolsonaro. Eu vou fazer uma pausa aqui antes de continuar com esta notícia, porque qual é a fonte dessa afirmação, Alemão? Você sabe qual jornal? A fonte desta afirmação é o jornal O Estado de São Paulo. E eu vou lhes dizer aqui algo que contraria o Estado de São Paulo. O André Mendonça não lhes disse isso. O André Mendonça não falou em fidelidade, ingratidão ou traição à família Bolsonaro. O André Mendonça foi colocado no Supremo Tribunal Federal por mérito, em primeiro lugar. Depois de tantos e tantos anos, período inaugurado no ano de 2007, quando Lula indicou a maior besta quadrada para se sentar naquela mesa redonda, que se chama José Antônio Dias Toffoli, é o primeiro indicado por mérito e mais. Mérito, quando eu falo mérito, é notável saber e reputação ilibada. Mas mérito e também compromisso com a sua parcela maior de eleitores, que é a bancada evangélica. Porque ele é um jurista evangélico, ele é um jurista protestante, na verdade ele é pastor da Igreja Presbiteriana. Mas é uma pessoa que cumpre os requisitos constitucionais e, além do mais, era endossado pela bancada maior dos eleitores de Bolsonaro. Bancada essa que teve a decência de endossar um nome que cumprisse os requisitos constitucionais. O Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, o pai do clã Bolsonaro, o líder da direita brasileira, ele é uma pessoa de palavra. Portanto, ele cumpriu o acordo com a parcela do seu maior eleitorado, que teve a decência de indicar alguém que se enquadrasse nos critérios constitucionais
indicou André Mendonça, que foi sabatinado, foi aprovado na sabatina, então ele foi nomeado. Mas o André Mendonça não deve nada a Flávio Bolsonaro. Nem nada deve a Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro nada mais fez na indicação e nomeação de André Mendonça do que cumprir a sua função de presidente da República. Algo que lhe escapou na nomeação de Cássio Conká. Desculpem, mas é a verdade. Então não existe tal coisa de André Mendonça estar preocupado em ferir os sentimentos de Flávio, até porque quem assiste ao Pavinato 76 já ouviu uma informação que nenhum outro jornalista lhes traz. André Mendonça não é amigo de Flávio Bolsonaro, mas também não é inimigo. Não quer ser amigo de Flávio Bolsonaro e também não quer ser inimigo. André Mendonça trata Flávio Bolsonaro da mesma maneira que ele trata os 215 milhões de brasileiros que existem neste país, vivendo aqui ou fora dele. Coisa que os seus pares não fazem há muito tempo. Então a imprensa está empolvorosa. O André Mendonça vai trair os bolsonaros porque esta imprensa porca alimentou este porco fascista chamado Mussolini da Moca. Em RG, Alexandre de Moraes. E quando vem um ministro de verdade, todo mundo fica assim, de onde veio essa pirocada? Esse é o André Mendonça, tratando uma autoridade, um senador da República, quase candidato a presidente, com a mesma firmeza de caráter que trataria qualquer um dos 215 milhões de brasileiros. Essa é a diferença de um juiz para a escória da magistratura indicada, que é Alexandre de Moraes. Escória, chorume, porque não consegue nem ser o lixo, é o chorume, é o resíduo líquido do lixo. E este não é o André Mendonça, que vai levar a investigação da maneira que deve ser feita. E um segundo chupa, seus puxa-sacos de Lula, seus puxa-sacos de petismo, seus puxa-sacos de corrupto, que ficavam fazendo programinha de análise política todo dia. E aí, André Mendonça, eu não vou falar nomes. E aí, André Mendonça, não vai investigar? E aí, André Mendonça, vai ficar do lado dos bolsonaros? E falta, André Mendonça. Tá aí, André Mendonça não é o seu capataz, Alexandre de Moraes. André Mendonça não é o seu capataz, que eu não vou falar o nome, mas vou fazer o gesto. O André Mendonça é um juiz justo. E vai fazer o que tem que ser feito. E o presidente do PL, o Voldemort Costa Neto, disse em entrevista ao jornal O Globo, porque eles só falam com o Globo, que apoia a decisão de André Mendonça de autorizar a abertura do inquérito. Aspas para o Voldemort. É bom que apure para que tudo fique esclarecido. Acho importante a iniciativa. Concordo com o Valdemar. Porque quem não deve, não teme. Mas no Brasil não é bem assim. Quem não deve, se o relator é o Alexandre de Moraes, teme. Porque ele não é juiz, ele é um ditador, ele é um arremedo de ministro. Ele é um câncer na atividade judicante do Brasil. Alexandre de Moraes inaugura no judiciário brasileiro o cangaço jurisdicional. Portanto, quem não deve teme como um bandido, como Alexandre de Moraes, sendo o juiz da causa. Agora, com um juiz verdadeiro, que é compromissado
não com o valor material do vil metal, nem compromissado com o valor metafísico do poder terreno. Mas quando o juiz é compromissado com o valor transcendental da justiça, que ocupa o mesmo plano das coisas que Deus, quem não deve de fato não teme. E nesse caso, quem não deve tem nessa investigação, ou nela terá, um meio para atestar a sua honestidade. Com André Mendonça, quem não deve não teme. Com Alexandre de Moraes já é outra história. Mas o Valdemar tem razão. Pela primeira vez em muito tempo, o Valdemar fala alguma coisa que presta. Já em entrevista à revista Oeste, o Voldemort terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.